Paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós vamos começar hoje em Lucas 4, versículo 32 e também 36. O tema, o domínio manifesto, parte 12, segundo módulo, o efeito da graça em nós, né? Aqui em Lucas 4, 32, e admiravam-se, olha os religiosos aqui, ó, e admiravam-se da sua doutrina. O que é doutrina? Ensino. A maneira como ele ensinava, eles ficavam admirados. Por quê? Porque a sua palavra era com autoridade. Versículo 36. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é essa, que até os espíritos imundos manda, e com autoridade e poder eles saem? Então a religião humana, estéril, a religião humana, ela estava assustada porque Cristo produzia fruto, pacto, resultado visível, domínio. A religião do homem, desde a queda de Adão e Eva, sempre nós somos aqui orientados por toda a palavra, que o homem foi criado um pouco menor que os anjos. Então essa religiosidade era mais uma marionete para enganar as pessoas, porque o homem estava tentando, mas Jesus não tinha vindo para derramar o seu espírito, o homem estava morto. Então tudo que o homem fazia era obra morta. Ele se esforçava, mas ele não era salvo pelo seu desempenho. O homem, no Antigo Testamento, nunca foi salvo por tentar guardar os 10 mandamentos. Hoje há uma igreja aqui no Brasil que tenta incentivar os seus membros a serem salvos pela guarda dos 10 mandamentos. Olha a falta de entendimento. O livro de Gálatas eles não leram. Por quê? Porque no Antigo Testamento ninguém foi salvo pela guarda dos 10 mandamentos. Mas sabe como é que eles eram salvos? No final do ano, você oferecia um animal pelo seu pecado em sacrifício. Então, aquele sangue, ele era colocado na tampa do propiciatório da arca. A Bíblia diz que Deus olhava aquele sangue e por causa do sangue perdoava o povo. Então, o que envolvia? O homem tentava, não conseguia. Ele se arrependia. Só que o arrependimento não salva. Precisa do arrependimento mais o sacrifício. Para que Deus perdoasse, no Antigo Testamento, tinha que ter o arrependimento, o reconhecimento que não guardou os 10 mandamentos, e o sangue. O sangue de animais não salvam, mas era um memorial temporário. Até que Jesus viesse, aqueles que crescem demonstravam que criam, oferecendo um animal. Deus, vendo aquele sangue, lembraria que o seu filho no futuro morreria. E o sangue de Jesus vale para todos que morreram antes de Cristo, que creram e tomaram essa atitude de fé, e vale para todos que nasceram depois que Cristo morreu. Esse sangue salva. A Bíblia diz em Atos 2 que essas promessas são para todos que Deus chamar. Então, em todas as gerações, você ouve o Evangelho, crê em Cristo, o sangue de Jesus purifica os seus pecados. Então, na Antiga Aliança, ninguém foi salvo pela guarda-lei, mas sim foi salvo pela graça. Então, o sangue de animais temporariamente cobria o pecado. Mas aí veio Jesus, eis aí o sangue de Jesus, que é o sangue do Cordeiro, que retira. O sangue de Jesus é diferente. O do Antigo Testamento, só um minuto, irmão, está passando um carro aí. Então, o sangue de animais, ele cobria temporariamente, mas o sangue de eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue de Jesus é superior dos animais. Agora, uma coisa interessante, irmãos, que tanto essa igreja brasileira como os judeus não se atêm, é que assim que Cristo morreu, ele falou: esse templo aqui com esses sacrifícios, não ficará pedra sobre pedra. Hoje tudo que sobrou é um muro. Assim que Jesus morreu e ressuscitou, você veja a perfeição de Deus, os sacrifícios cessaram. Você vê a grandeza de Deus? Eles não entendem. Eu fico pensando, pergunte para o judeu, como que você vai ser perdoado? Ele fala: eu faço penitência, eu me arrependo. Não, a lei é clara. O arrependimento, ele é metade do esquema. Mas para ser salvo é preciso o arrependimento e o sacrifício. E como os sacrifícios foram extintos, aqueles que não creem na obediência de Cristo, mas creem na sua obediência ou no seu arrependimento, eles não serão salvos. Você vê coisa tremenda. Em Romanos 9, do 30 ao 32, diz que Israel não foi salvo porque tentou entrar pela obediência da lei, ao invés de crer em Cristo.
Ele diz, não, esse negócio de que é em Cristo para ser salvo, não. Eu vou tentar pelas minhas obras. Eu vou caprichar, eu vou obedecer. Irmãos, eu não estou pregando aqui contra a obediência. Eu estou dizendo que a obediência humana, ela é imperfeita. Para você ser salvo, tinha que ser assim, Maurício. Você nascer, crescer, viver, nunca pecar, nem em pensamento em toda a sua vida, para que Deus dissesse, você pode entrar no céu. Porque um pecado, a Bíblia diz, se você pecar um, você quebrou todos os outros. Então, para que você seja salvo, tem que ter duas condições. Ou você nascer, crescer e viver uma vida inteira sem pecado, ou, no caso ali, crer, fazer o sacrifício, que é a antiga aliança, que não tem mais. Se você for lá em Israel, você quer fazer um sacrifício e diz que não tem. Ou crer no sacrifício de Cristo, que nunca pecou, e quando você crê nele, é computado como sua justiça. Por causa da obediência de Cristo, quando você crê na obediência de Cristo, você é declarado justo. Agora veja, os que estão tentando se justificar por obras, ao invés de confiar que são justificados em Cristo através da fé, são dedicados, têm zelo, mas não têm entendimento, não serão salvos. Agora, aqueles que creem em Cristo serão transformados, sim, eles vão obedecer, mas isso vai ser o efeito da salvação, porque veja bem, a salvação não é para ninguém que está se esforçando para ser salvo. Todo aquele que está se esforçando para tentar ser salvo, naquele dia não será salvo. A salvação é para aqueles que já desistiram de tentar ser salvo. Filipenses 3,9, Paulo diz, eu desisto de tentar apresentar meu desempenho diante de Deus, porque eu sempre falho. Então, a salvação é para aqueles que já desistiram de tentar ser salvo, creram em Cristo, e agora o Espírito Santo está transformando aos poucos o seu desempenho, já tendo a consciência de salvo. Porque veja bem, a fé é a certeza do que se espera. Quem será salvo? Quem tem certeza que é salvo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 ao 13, diz, a vida eterna é um presente, está em Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo tem, não diz que terá, ou possivelmente terá, ou quem sabe terá. Em 1 João 5, do 11 ao 13, diz, quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Então ele diz, isso escrevo para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então a vida eterna, ela é um presente, não pode ser adquirido por esforço. Então tem dois tipos de pessoa, aquele que recebe a salvação como um dom, como um presente, e aquele que está tentando ser salvo pelo seu desempenho, que está tentando obedecer, tentando ter um bom comportamento. Aí chega lá no céu, tem uma balança, Orides, as boas obras do lado de cá, as boas obras do lado de cá. Se as boas obras pesam mais, é salvo, vai, passou no teste. Se as más obras pesarem mais, vai para o inferno, ou para o purgatório. O que acontece? Você pergunta a uma pessoa, você crê que vai para o céu? Ele fala, eu não mato, não roubo, sou honesto, sou trabalhador. Essa é a resposta que está na boca. Eu acho que isso foi cunhado lá no inferno, uma cartilha muito bem elaborada, porque pessoas que nunca se conversaram. Você pega uma pessoa aqui, uma na Holanda, uma na Bélgica, uma no Nordeste, e fala, você acha que vai ser salvo? Olha, eu sou uma pessoa honesta, trabalhador, não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Ele atrela a salvação com o seu desempenho pessoal. Sempre. E quando o homem atrela a salvação ao desempenho pessoal, ele não está salvo. Efésios 2,9. Quando uma pessoa atrela a sua salvação ao seu desempenho, ele não está salvo. Agora, o desempenho, ele é um efeito da salvação? É uma evidência da salvação? Porque aquele que realmente crê, ele muda. Ele começa a obedecer, mas aí ele obedece, mas ele tem a consciência de que aquela obediência é a operação do Espírito Santo, é efeito da salvação. Ele não está fazendo aquilo para ser salvo. Todo aquele que está trabalhando para ser salvo, se esforçando para ser salvo e cuidando para ser salvo, de acordo com o seu desempenho, ele é louco, ele não é salvo. Porque sabemos que o homem, por mais que ele procure fazer tudo certinho, Eclesiastes 7,20 diz que não há ninguém que faça certo e nunca erre. E se errou, então perdeu a salvação. A menos que ele se arrependa e faça um sacrifício. Ou creia em Cristo para a sua salvação, do início ao fim. Romanos 1,17. Então a doutrina de Cristo, ela é estranha ao religioso. Sabe por quê? Porque tem virtude, tem resultado, tem vida. Tem a presença do Senhor. Então, você sabe, amados, quando alguém diz assim, Colossenses 1,27, Cristo em nós, esperança da glória. Quando alguém diz assim, eu sou embaixador celestial, sou boca de Deus, eu fui ungido por Deus para mandar nos demônios, Lucas 10, 19 e 20.
Eu sou autorizado para expulsar doenças, curar enfermidades. Arrogante, soberbo, querendo mandar em Deus. Isso é loucura para o religioso nominal. Porque ele tem um relacionamento tão superficial com Deus, que ele não tem revelação. E aí para ele parece loucura, alguém que se entregou e conhece a Deus e anda com Deus e sabe que Deus nos deu uma parte para participar, como o seu corpo, como embaixadores celestiais, para mandar nas trevas. Eles, não, se for da vontade de Deus, uma hora ou outra Deus está de bom humor, Ele vai fazer. Quem sou eu? Eu sou muito humilde, eu, um pobre pecador. Irmãos, você era pecador até receber Jesus. Você era pecador até receber Jesus. Quando você recebeu Jesus, no momento que você recebeu Jesus, de 2 Coríntios 5, 17 e também 21, que tudo se fez novo. Uma pessoa que não existia, passou a existir instantaneamente. E aquela que existia com todo o seu pecado, deixa de existir. Morreu com Cristo, desapareceu. Aquele velho homem, aquele que você era antes de receber Jesus, aquela pessoa não existe mais. Um pecador deixa de existir e nasce um santo. Um santo que nunca vai errar? Não. Um santo lutando contra o pecado. Um santo que não ama o pecado, não esconde o pecado, não teme no pecado, não brinca com o pecado. Mas ele peca. Mas, como diz 1 João 9, o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. Então, acontece o seguinte: quando você recebe a Cristo e você nasce de novo, você recebe uma nova natureza, uma nova identidade, você é retirado do império das trevas, lá daquele lodo que você está, aquela pessoa morre e nasce uma nova sentada à direita de Deus Pai, Efésios 2,6, em Cristo Jesus. Você passa a ser cidadão celestial. Então o teu verdadeiro eu está sentado no céu, você é família de Deus, você é corpo de Cristo, você é autoridade celestial, você é embaixador celestial, mas o teu corpo está aqui nessa terra ainda, e tua alma está sendo restaurada. Então, quem tem comunhão com Deus, começa a receber revelação por essa comunhão, somente por essa comunhão. Quem não tem comunhão com Deus, só tem informação teológica. Esses seminários teológicos ensinam, a pessoa pega e tem um monte de letra. Mas aquele que anda com Deus, que é amigo íntimo do Senhor, a esse Deus revelará a sua doutrina. Aí as pessoas ficam assustadas. Só pode ser demônio. Eu acho que ele tem demônio, acho que ele é bruxo. Eles diziam isso de Jesus. Por quê? Porque a religião deles não produzia nada. Era um relacionamento tão longe de Deus, tão cheio de regras, tão distante, que não havia vida, não havia a presença do Senhor. E quando Jesus veio, havia manifestação, havia confronto, havia cura, havia libertação. Eles, que doutrina é essa? E hoje é a mesma coisa, meus amados irmãos. Aqueles que não andam com Deus, que brincam com Deus, que são mornos, mundanos, misturado com o mundanismo, não tem a revelação. A Bíblia diz em 1 João 2,15 e Tiago 4,4, e quando eu me misturo com o mundanismo, o amor de Deus não é revelado a mim. Então, o inimigo dá mundanismo para as pessoas para mantê-las cegas, porque o mundanismo ele suja a lente do coração e o homem não entende. Pode ser inteligente, tem um QI elevadíssimo. As coisas espirituais são reveladas ao coração. E se você limpar o seu coração, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí a pessoa tem mundanismo, está misturado com mundanismo, ela não percebe as coisas de Deus. Aí, para ela, as coisas de Deus são loucura. Para ela, as coisas de Deus são... Aí ela vai interpretar como? Ela vai te ver com ruins suspeitas. Essa mulher aí deve ter algum problema. Porque ela não consegue entender que uma pessoa que anda com Deus tem autoridade e fala em nome de Deus. Para ela isso é arrogância, é loucura, é um disparate. Para eles é um absurdo um homem ter autoridade sobre demônio. Não, eu sou um pobre pecador. Não. Aí a pessoa fala, não, eu sou santo. Aí ó, viu? Piorou. Se você disser que é santo, que tem autoridade, que é corpo de Cristo e que fala em nome de Deus e que foi autorizado e ungido por Deus, João 15,16, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês e ungi vocês para as suas obras. Então, parece humilde rosa aquele que não tem um relacionamento firme com Deus, que é misturado com o mundanismo, quando alguém que tem comunhão com Deus, tem virtude, tem revelação, tem terceiro céu, tem manifestação do Espírito. Espera aí, isso é visto com maus olhos. Para aquele que não tem comunhão com Deus, falar assim, que sou próximo, saudável, cheio do Espírito Santo, é uma loucura. Porque isto não é assim. Não, eu sou um pobre pecador, lavado no sangue de Jesus. Não, você não é um pecador, você é um santo. Você era um pecador antes de receber Jesus, agora você foi santificado, você foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, as pessoas que não têm comunhão para valer com Deus, jamais entenderão,
Porque 1 Coríntios capítulo 2, o 9 em diante, Eurides, diz ali que esses mistérios são revelados pelo Espírito Santo e para a nossa carne parece loucura. 1 Coríntios 2, do 9 ao 12. Então essas coisas que são reveladas, à medida que você vai limpando o coração, e que você vai tendo uma comunhão para valer com Deus, uma comunhão diária, não precisa de fanatismo, mas você é sincero, você se entrega, porque a igreja primitiva, eles tinham uma entrega de qualidade diária, de todo o coração, então eles chegaram a conhecer o Senhor no Espírito. Você veja, Paulo não viu Cristo fisicamente, Paulo não viu, Pedro andou com Jesus, Tiago andou com Jesus, mas Paulo falou assim, o evangelho que eu estou passando para vocês não foi revelado pelo próprio Cristo. Paulo conheceu a Cristo mais que Pedro, porque Paulo disse, eu oro em línguas mais que todos vocês. Então ali ele recebia edificação e revelação do terceiro céu, a doutrina de Paulo toda revelada no Espírito. Então existia uma comunhão que Paulo teve tão profunda com Cristo, que Pedro diz assim, Paulo escreve algumas coisas que eu não entendo. Então, à medida em que você purifica o teu coração e tem uma comunhão de qualidade, Rosa, você começa a ser um desbravador, ou seja, você entra numa atmosfera rarefeita que ninguém chegou. Então, porque você está no alto da montanha, você vê coisas que quem está lá embaixo da montanha não vê. E aí você fala que está vendo, você fala, está com problema mental, está tendo visagem, mas você está vendo. Porque conforme a tua comunhão com Deus é a percepção. E como poucas pessoas têm uma comunhão com Deus de qualidade, eles vão achar que aquilo lá está louco, que aquilo lá é soberbo. Olha lá, soberbo, falando que é embaixador celestial. Só falta dizer agora que ele, em nome de Jesus, ele tem a mesma autoridade que Jesus deu autoridade para ele. Nós somos pecadores, gente. Quem somos nós? Quando São Pedro, São Paulo morreu, acabou o milagre, porque eles eram sim apóstolos, uma estirpe superior, mas nós somos pobres pecadores. A gente fica esperando em Deus, se ele quiser uma hora ou outra ele faz, porque quem somos nós para mandar em Deus, né, irmãos? Não é mandar em Deus, é mandar no diabo, porque Deus enviou Jesus e Jesus mandava no diabo. Quando Jesus expulsava a doença, quando Jesus multiplicava pão, quando Jesus acabava com as obras malignas, ele não estava mandando em Deus, ele estava sendo boca de Deus. E eles assim, João 14, 12, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores, porque vou para o meu Pai. Então ele nos dá esse chamado, essa unção pela sua presença, essa condição, essa posição, essa autoridade, mas para aquele que tem um relacionamento meia boca com Deus, lá, o irmão está dizendo agora que Deus fala com ele, nosso pobre pecador, lavado em Jesus, lá, agora está querendo dar ordem, dizendo que ele pode expulsar demônios e curar enfermos como Pedro e Paulo. Quem é ele para se comparar com São Pedro e São Paulo? Ele é um pobre pecador. Então, as pessoas que não têm um relacionamento para valer com Deus, eles não escapam da frequência das trevas, eles são religiosos, a eles lhe parece loucura. Sabe quando você tem uma vida religiosa, morna, meia boca? Você não rompe a frequência que o homem está desde a queda, porque desde a queda o homem está na frequência do engano. 2 Coríntios capítulo 10, 3 ou 5, diz que tem fortalezas que geram imaginações e pontos de vista que só são quebrados por armas espirituais. Essas armas espirituais, Romanos 12, 1 e 2, diz que é a renovação da mente pela palavra. Porque Hebreus 4, 12 diz que a palavra de Deus, só ela, pode penetrar entre a alma e o espírito e revelar as intenções ocultas do coração. Então somente a palavra de Deus pode mudar a mentalidade de uma pessoa, desde que ela receba como terra boa, receba e misture com arrependimento, com fé, Hebreus 4:2. Então essas coisas são tão interligadas que se o relacionamento da pessoa for um relacionamento morno, meia boca, ele não rompe, ele fica ainda na igreja, com cargo, mas para ele, esse negócio de Cristo em nós, para a glória, eu fazer as mesmas obras, eu ter autoridade, eu falar em nome de Deus, a unção de Deus está na minha barraca. Não, menos, eu sou um pobre pecador, lavado no sangue de Jesus. Eu sou muito humilde, se Deus quiser, uma hora desse, ele expulsa, porque eu devo aceitar essa doença como vontade e bênção de Deus, quem sabe ele quer me ensinar alguma coisa, porque quem sou eu para mandar nas enfermidades? Eu sou muito humilde, eu não sou Deus, Deus é que manda, se ele quiser, uma hora dessa, ele tira essa enfermidade. Porque São Pedro e São Paulo, eles tinham esse poder porque eles eram os santos apóstolos, mas eu sou um crente pecador. Então ele fica naquela frequência de uma religiosidade humana, intelectual, e não rompe, porque ele não teve uma comunhão de qualidade, ele não rompe. Então ele não consegue compreender, e para ele eles são loucura. Quando alguém diz assim, eu sou o corpo de Cristo, eu sou embaixador de Deus, eu dou ordem,
sua soberba, arrogante, endemoniado. Eles não compreendem, porque para eles, uma vida como essa, a Bíblia chama de mistério. Colossenses 1,7 diz, este é um mistério, Cristo em nós, pleno da glória. Para muitos pastores isso é um mistério. Irmãos, vou fazer aqui, colocar um gigante aqui. Você pega o teu envelope, coloca o dinheiro, eu vou te dar uma pedra, você vem aqui e vai tacar uma pedra nesse Golias. Você vai fazer 7 quinta-feira e vai rodear esse Golias, e depois a tua vida vai mudar. Mas o que eles não entendem é que nessa dispensação, você não tem que derrubar as circunstâncias, porque elas já foram derrubadas na cruz do Calvário. A única coisa que tem que ser feita agora, Cristo em nós, presença da glória, é edificarmos nosso espírito e liberarmos o espírito, a palavra. Porque as circunstâncias já foram vencidas. Você não tem que derrubar o Golias, Jesus já derrubou o Golias. Então, o problema agora não é mais circunstancial, porque Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus já venceu toda doença, toda dívida, todo demônio. Quer dizer, circunstancialmente tudo já está pronto. Agora o que falta é nós nos aprontarmos, temos a revelação e lançarmos luz nas trevas, em nome do Senhor, em comunhão com o Senhor. Só falta isso. Mas aí eles, vamos resolver aqui por fora. Não Cristo em nós, presença da glória, não. Nós somos servos de Deus. Pega o envelope e nós vamos fazer o seguinte, vocês vão levar uma água para casa e nós vamos orar no monte e você vai, à medida que você vai tomando essa água por 7 semanas, a tua vida vai mudando, irmãos. Porque nós vamos orar. E Deus vai ter misericórdia nessa campanha das águas que saram. Deus vai mudar a sua vida. Quer dizer, então eles colocam fora aquilo que Deus disse que será ativado por dentro. Nessa dispensação, já não é mais o Emanuel. O Emanuel é Cristo conosco. Jesus já não é mais o Emanuel, Cristo conosco. Eles, olha, eu estou com vocês, lá em João 14, mas eu vou para dentro de vocês. Eles, olha, a dispensação do Emanuel. Você queria achar Jesus, Selma? Você tinha que ir lá na Galileia e descobrir qual cidade ele estava. Esse é o Emanuel. O Emanuel é Cristo conosco, certo? João 14, irmãos. Ele diz, eu estou com vocês, mas tem uma coisa, eu estarei dentro de vocês. Então, havia uma mudança, um shift agora, certo? Ele não estaria mais agora na Galileia, ele estaria onde, amados? Eles, os Espíritos Santos, vão buscar 50 dias, amém? E esse Espírito que está convosco, João 14, 17, ele vai estar dentro de vocês. Agora já não é mais Emanuel, agora é Cristo em nós, fluindo através de nós, pela palavra. Então isto é um mistério para muitos pastores. Agora, se um cego é um cego, ambos caíram na cova. A religião humana é o seguinte, o discípulo não será superior ao seu professor. Se o próprio professor está dizendo que quem vai mudar as circunstâncias é levar aquela pedra por apenas R$25, o povo vai aderir, é o que o pastor está falando, é o homem de Deus. Se o pastor está falando que você vai fazer 7 sextas-feiras, vai levar um envelope, trazer uma oferta e levar ali a arruda milagrosa que você vai pôr na tua casa, ela vai chupar todas as energias negativas, depois você traz aquela arruda com envelope e dinheiro. Não traz só arruda não, que não vale, irmão. Tem que trazer junto um envelope com a arruda seca. Você deixa 7 semanas aquela arruda na tua sala. E ela vai chupando as energias negativas, ela vai chupando. Aí depois de 7 semanas, você pega aquelas arrudas e tragam aqui para mim, com envelope. Mas tem que ser uma oferta boa para provar a sua fé. Porque se você não traz uma oferta boa, você não tem fé. Aí você traz aquela arruda, irmão, eu prometo para você que tua vida vai mudar. Mas, irmão, a tua vida já mudou quando Jesus morreu e diz, está consumado. A Bíblia diz em Hebreus que não resta mais sacrifício pelo pecado. Jesus já consumou todo o sacrifício que precisava. Então agora, a questão não é circunstancial. Isso aqui é Antigo Testamento, Antiga Aliança. Parece que Jesus não morreu, irmão. Parece que foram lá, costuraram o véu. Vamos continuar de novo com rituais aí. Porque eles voltaram para lá, para a Antiga Aliança, mas na nova, Cristo já morreu, já ressuscitou, já habita em nós, já está prontinho, é só nós renovar nossa mente e falar a palavra da fé, porque você veja como uma coisa retroativa, como Deus tem senso de humor. Moisés não entrou porque não creu na palavra da fé. Deus falou assim, vai lá e fala com a rocha, e eu vou ser glorificado diante do povo. Moisés falou assim, só falar é pouco. Esse negócio de palavra da fé, eu vou colocar um pouco de esforço, de suor, de obra, de campanha, eu vou fazer alguma coisa, porque só esse negócio de falar, não, isso aí é muito pouco, né? Ele achou
que a palavra era pouco, tinha que juntar alguma coisa que Deus não mandou fazer. Ele não entrou porque não creu na palavra da fé, era o suficiente. E hoje os pastores dizem, a palavra da fé não é o suficiente. É preciso mais uma campanha, mais um envelope, mais um sacrifício, mais isso, aquilo, mais esse objeto, mais aquele. E se já tem esses 4 objetos, a gente inventou um novo agora. Mas e agora vai. Então quer dizer, eles estão acrescentando. E a Bíblia diz que nós acrescentarmos algo, será acrescentado as pragas em nossa vida. Aí é um povo pragueado. A Bíblia diz, se você tirar algo, será retirado o seu nome do livro da vida. Hoje há pastores que dizem, não, está começando a retirar isso já, mas pecado, isso nada a ver, Deus é amor, não me julgue. Então, eles estão tirando aquela porta larga onde tudo é permitido. O pastor diz, pode fazer o que você quiser. Contanto que você traga o teu envelope aqui, você pode fazer o que você quiser com a tua vida. Então, aí eles estão tirando da santidade da igreja. Mas por outro lado é que eles estão acrescentando, inventando coisas para tirar o dinheiro do povo. Como a Bíblia diz que farão um negócio e inventarão coisas. Então aqui a doutrina de Cristo assustou. Lucas 4, 32 e 36. Os fariseus assustou. Que doutrina é essa? Que esse homem meramente com a sua palavra, ele fala e os demônios obedecem. Há um efeito no reino espiritual, a vida, a virtude, a resultado, a manifestação. O que é isso? Para eles isso era estranho. E continua sendo estranho a religião. Um evangelho onde Cristo e nós, esperança da glória. Que escândalo, gratuito, de graça, sem ter que dar nada. Eu já tenho crédito diante de Deus, sem dar um centavo. Em Cristo a minha vida financeira também foi redimida, foi incluída. Eu sou abençoado em Cristo pela morte dele, 2 Coríntios 8, 9, sim. Não tenho que dar um centavo para ser abençoado. Eu dou como abençoado e Deus multiplica, porque isso é para o avanço do reino, tem galardão lá no céu, até um copo de água fria. Então toda oferta que você dá computa para galardão, mas a oferta que você dá não computa para ser abençoado financeiramente. Quem disser isso para você está diminuindo o sacrifício de Cristo, dizendo, olha, o sacrifício de Cristo redimiu todas as áreas, mas a área financeira, o devorador, só o dinheiro que você der. Então isso é diminuir o sacrifício de Cristo para criar um sistema de maldição e quebra de maldição de acordo com o dinheiro mensal. O que quebra a maldição é o envelope que cai cada mês. Isso é altamente lucrativo, que a religião deixa de fora a questão financeira da bênção de Deus gratuita. Quando claramente todas essas áreas foram incluídas e foram redimidas, Jesus não precisa de complemento. A oferta é sempre um ato de amor e generosidade. Deus ama o que dá com alegria. Mas aquele que dá por necessidade, porque enquanto você estiver dando por necessidade ou por medo, você não é computado. Lembra que eu falei no início da mensagem? Eu quero que vocês escutem depois novamente. Que aquele que está trabalhando para ser salvo não será salvo. Porque a salvação é para aqueles que desistiram de tentar ser salvo e creem que em Cristo já são salvos. Então depois vocês escutem novamente que isso é importante. Assim como, se eu estou me esforçando para ser salvo, eu não sou salvo. Se eu estou me esforçando para ser próspero, eu não serei próspero. Aqueles que estão se esforçando para merecer a bênção, com boas obras, na cantina, dando dinheiro, fazendo festa julina para ajudar a igreja. Aqueles que estão se esforçando para ser prósperos, eles estão fazendo com tristeza e por necessidade. Isso não é computado para galardão. Tudo aquilo que você faz para expulsar o devorador, necessidade, ou com tristeza, eu não queria dar 10%, mas eu tenho que dar. Tudo que você faz com tristeza e por necessidade, não é computado, Deus não recebe. O caixa da igreja recebe, mas Deus não recebe. Deus recebe aquilo que você faz com alegria. E quem é que faz com alegria? Porque eu sou salvo, Cristo me salvou, derramou o seu sangue, o evangelho vai ganhar o mundo, pessoas vão ser alcançadas e vou ser feliz como eu sou. Quem é que dá com alegria? Quem já tem resolvido o fato de que em Cristo ele é salvo, Deus o ama, Deus o salvou, Deus quer salvar o mundo, a obra missionária é tão maravilhosa para alcançar a terra. Só esse que dá com alegria. Quem tem a revelação que já é salvo, filho, herdeiro, que dá em Cristo, porque tudo que eu faço em Cristo é abençoado. Se eu em Cristo orar para alguém, eu oro com a autoridade de Cristo, amém? Se eu oferto em Cristo, já sou salvo. Deus recebe aquela oferta em Cristo. Mas se eu dou assim, estou dando para ser salvo, estou dando para repreender o devorador. Eu não estou dando em Cristo, eu estou dando como um pecador. Deus não ouve o pecador. Irmão, eu quero dizer para você, pastor, que diz assim, irmão, sou um pobre pecador. Irmão, Deus não ouve a tua oração. A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. A Bíblia diz no Salmo 82 que Deus está na congregação dos poderosos. Deus só ouve filhos, Deus só ouve a Cristo e o corpo de Cristo. Essa é a única autoridade, é Cristo e o corpo de Cristo. Então se a pessoa quer ser tão humilde a ponto de dizer, eu sou um pobre pecador, ela está chamando de sujo o que Deus limpou. Se o sangue limpou, como é que está sujo? Porque é a mesma coisa que eu dizer assim, sabe?
Eu tomei um banho, me lavei, mas estou sujo. Peraí, ou você está sujo ou você está limpo. Não pode estar os dois ao mesmo tempo. Então você não tomou banho direito. Como que eu... Não, eu estou limpo, sujo. Eu estou sujo, mas estou limpo. Não. Ou você está limpo ou você está sujo. Então não existe pecador salvo. Você era pecador até receber Jesus. Quando você foi salvo, você não é mais um pecador. Você é um ex-pecador. Agora você é santo. Lutando contra o pecado? Sim. Num processo de santificação? Sim. Mas já é salvo. Já é santo. Então nunca mais chame-se de pecador, porque como imaginou na sua alma, o que é pecador? Pecador é escravo do pecado, menor que o pecado e produz pecado em série. Pecador, ele está abaixo do pecado. Então quando eu digo que eu sou pecador, estou dizendo, Jesus não me libertou dos meus pecados. Eu sou sujo, eu sou escravo do pecado. Então quando você chama de pecador, você está dizendo, Jesus não me limpou, Jesus não me salvou, Jesus não me libertou. Você está pisando no sangue de Jesus. Se Jesus morreu para transformar pecadores em salvos, e eu digo, eu não sou salvo, eu sou pecador, estou dizendo, o sangue de Jesus não fez nada. Eu estou pensando que estou sendo humilde, eu estou pisando no sangue de Jesus. Portanto, nunca mais diga, eu sou um pecador. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia não diz que nós somos pecadores. A Bíblia não diz que nós somos pecadores. A Bíblia deixa bem claro que o pecador que recebe a Cristo, recebe status de filho, herdeiro, santo. Corpo de Cristo. Embaixador celestial. Então não chame tu impuro aquilo que Deus santificou. Essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração. Quem tem comunhão com Deus vê o que ninguém vê, fala o que ninguém fala, tem fruto, tem manifestação e vai ser perseguido, porque para os carnais você é atrevido demais, ou pode ser bruxo. Que poder é esse? Vai dizer agora que você tem a autoridade de Deus na sua boca, vai dizer agora que você e Deus é um só agora. Viu o que o diabo falou? Vocês sereis deuses? Não. Satanás disse o seguinte, meu irmão. Olha como o irmão falou assim, viu só essa doutrina que fala? Eles falam que eles e o Senhor é um só. Não foi isso que Satanás falou? Não foi isso que Satanás falou. Satanás falou, se você se separar de Deus, está unido com Deus, você é mais semelhante de Deus agora. Mas se você se separar de Deus, você será um Deus separado de Deus. É isso que Satanás falou. Nós estamos falando que nós e Deus somos um só. E pela presença dele, nós somos espirituais por causa da presença dele. É bem diferente. 1 Coríntios 6,17. Nós e o Senhor somos um só no Espírito. 1 João 4,17. Como Cristo é, somos nós nessa terra. Portanto, não estou afirmando nada louco, herético, estou falando da palavra. Irmãos, quando você separa aquilo que Deus uniu, você peca. Cristo e a igreja é um só. Quando você for comparar algo que não é igual, diga, minha carne. Porque há alguns que cantam assim, não a minha vontade, Senhor, mas a sua. Se você faz isso, você está separando o que Deus uniu. Porque a sua vontade do Senhor é uma só, porque você é o Senhor é uma só. O que há conflito, não existe nenhum conflito entre eu e Deus. O meu verdadeiro eu, o meu espírito, ele é igualzinho a Cristo. Daqui a 1000 anos ele não vai mudar nada, ele é perfeito. 1/3 meu é igualzinho ao Senhor, nosso espírito ele é perfeito, ele é igual a Cristo, ele está unido a Cristo, ele é parte do corpo de Cristo. Então, quando eu digo eu estou falando do espírito. Agora, quando eu falo minha carne, aí tem perfeição. Paulo, Romanos 7,18 disse, minha carne não habita bem algum. Então, você tem que separar que a tua carne não é você, é o que vai sair quando o teu corpo for glorificado, senão vai ter mais carne, por enquanto tem. Mas você não é essa carne, você é espírito. Tua carne é sujeita a você, ela é menor que você, mas está aqui, lutando, mas você não é essa carne, você é espírito. Então, quando você coloca assim, não a vontade da minha carne, mas a vontade de Deus, está correto. Mas quando se diz, não a minha vontade, mas a vontade de Deus, você está errado, porque está separando o que Deus uniu. A tua vontade e a vontade de Deus é uma só, porque o teu espírito geme por Deus, o teu espírito ama a Deus, o teu espírito ama as almas, o teu espírito ele é igualzinho a Jesus Cristo. Por isso, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, nunca diga, por exemplo, uma coisa que João Batista falou, mas não é a noiva. João Batista não é a noiva. E isso não serve para nós como noiva. Que ele cresça e que eu diminua. Não pode. Porque se eu diminuir, eu sou o odre. Eu sou o odre, ele é o vinho. Não há nenhum versículo da igreja que ela tem que diminuir. Crescei na graça e no conhecimento. O odre tem que crescer. Ele não tem que diminuir. Quem tem que diminuir é a carne. Não há nenhum versículo, isso que falou foi João Batista, que eu diminua e ele cresça, mas João não é a noiva. Ele diz, o menor profeta do Novo Testamento é maior que João Batista, porque é a noiva. Então, João Batista diz que eu diminua, mas não há nenhum versículo que diz na Bíblia que eu diminua. A minha carnalidade diminua? Sim, mas eu não tem como diminuir, porque
o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Se eu diminuir, através de quem Deus vai falar? Se eu desaparecer, que nem aquele pregador, Deus que eu desapareça, o Senhor fala. Se ele desaparecer, Deus vai falar através de quem? Deus fala através do meu espírito, não pode desaparecer, eu tenho que existir, porque Deus opera através do espírito. Então isso não é ser humilde. Então, essa ideia de que eu diminua e ele cresça, está separando, eu diminua, sou uma coisa, que ele cresça é outra. Irmão, eu e ele somos um só no espírito, não separe, isso é pecado, você separar o que Deus uniu. Assim, quando um homem e a mulher casam, não é uma só carne? Quando o marido e a mulher casam, não é uma só carne? Nós, o Senhor, somos um só carne. Nós, o Senhor, somos um só no espírito. Então, quando você separa, você comete adultério. Quando você diz, eu aqui, Cristo lá, você está dizendo algo que não é verdade. Cristo em nós, Ele está dentro de você. Como é que você vai separar o que Deus uniu? Não pode separar, é pecado. Então, essa ideia de que eu diminua para que Ele cresça, é uma ideia de João Batista, não nós. Tá? Então, não é humilde. Na verdade, que eu possa crescer na graça e no conhecimento. Que Deus nos ajude a entender essa dispensação. Porque é uma crise de dispensação, pastor Geraldo. As pessoas não entendem Cristo em nós, príncipe da glória. Eles pensam que Cristo está lá e eu estou aqui. Quando na verdade Cristo e eu estamos juntos no Espírito, sentados nas regiões celestes. Essa é a minha verdadeira identidade. Eu devo partir dessa identidade, porque Provérbios 23:7 diz, como o homem imagina na sua alma se ele é. Ou seja, ali está falando de um homem fingido, que ele finge por fora uma coisa, mas a verdade é o que ele está pensando lá dentro. Eles comem mais bife, e fica contando bife, assim, ai miserável, estou comendo tudo meu bife. É o que diz lá o texto de Provérbios 23:7. Eu uma vez fui na casa de uma pessoa e ela falava, come mais, e Deus dizia assim, não toque em nada. Porque a pessoa dizia, come mais, e ficava olhando para ver se eu comia assim, dizendo, espero que não coma, né? E Deus discerne os espíritos, irmão. Deus não se engana e não deixa ninguém, o homem espiritual discerne tudo. Tudo, Deus revela tudo para os seus amigos íntimos. Então a pessoa era assim, ela falava para você comer, para depois falar, comilão mesmo, olha lá, glutão. Então você pega um pedacinho assim de nada, está muito bom, glória a Deus. Não, isso faz muito tempo, irmão, nem é daqui da nossa igreja, pelo amor de Deus. Alguns vão falar, será que ele me convidou lá em casa? Não é ninguém, pelo amor de Deus. Então precisamos pedir ao Senhor que nos dê revelação. E isso, irmão, não tem atalho, é algo pessoal, é você com o Senhor. Porque você se ver em Cristo e Cristo em você, e crer que você e Cristo é um só, isso é um mistério. A Bíblia fala em mistério. Agora, eu vou revelar isso doutrinariamente? Eu vou enfiar na cabeça um carnal? Eu vou passar isso como teologia? E o pastor falando que ele e Cristo é um só. Esse cara é um anticristo, esse cara é um demônio. Ele está falando que ele e Cristo é um só. Eu acho que esse cara é um falso profeta. Irmão, para o carnal isso é loucura, heresia, herético. Se colocar você e Cristo como um só, é heresia. Mas para aquele que se entrega a Deus, tem comunhão com Deus, isso é o começo do Evangelho. Se eu não tiver essa identidade, se eu não tiver essa revelação, tudo que eu falar não terá autoridade de Cristo. Porque se eu me ver em Cristo, quando eu orar, eu terei autoridade de Cristo. E é isso que precisa para destruir o diabo, né, Rosa? Se você não falar como quem está em Cristo, é o mesmo poder que Cristo, e é um com Cristo, se você não falar assim, não se vê assim, Selma, se você não se vê assim, não fala assim, o diabo não sai. Então, é preciso essa consciência, esse poder, essa unidade, essa liberação. Tem que ser assim. Agora, menos do que isso, religiosidade humana. E os religiosos, o quê? Vai dizer que você libera o mesmo poder que Cristo. Um pobre pecador falando agora que tem o mesmo poder que São Paulo, São Pedro. Eles sim eram apóstolos, tinham poder, mas nós somos um pobre pecador, né, irmão? A gente está aqui, mas a gente está aqui, Cristo está lá, né? Então a gente vai fazer uma campanha para tentar alcançar Cristo. Então é isso que eu estou te falando. Quem não tem comunhão com Deus acha loucura a vida espiritual do Novo Testamento, essa nova aliança do Espírito. Amém? Que Deus abençoe.